Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Quantas vezes você já orou por alguma coisa e você sentiu que a sua oração não foi respondida, que Deus talvez não ouviu a sua oração, talvez passando por algum momento de dificuldade ou simplesmente buscando alguma resposta, né, do Senhor para você ou para alguém e você sentiu que nada aconteceu. Isso é algo que muitos cristãos, né, lidam em algum momento da caminhada e se questionam a respeito disso. E eu queria começar esse nosso momento aqui lendo o Salmo 13, no primeiro versículo, que diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista, né, Davi aqui, em muitos outros salmos, a gente vê ele fazendo esse questionamento. Onde o Senhor está? Né? Por que parece que eu estou sozinho? O que está acontecendo? E algo que, se eu estivesse sentado com Davi hoje, eu falaria com ele, é um texto que ele não teve a oportunidade de ver estando aqui sendo escrito, que foi o que Paulo diz em Romanos 8, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele continua falando qual é esse propósito. Né? E ele fala que aqueles que de antemão ele escolheu, a esses também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Davi, ele mal sabia que, né, no decorrer da história, milhões e milhões de pessoas passariam por momentos assim. E que hoje nós podemos, nesses momentos, abrir esses preciosos salmos e encontrar aqui respostas, né, para aquilo que nós passamos. De, às vezes, não saber expressar alguma coisa e nós olharmos para esses salmos e poder usar os salmos como nossas orações. Davi, talvez em muitos momentos que ele passava por essas situações, ele não sabia que Deus estava trabalhando em algo eterno, em algo muito maior do que ele pudesse imaginar. Nesse caso aqui, Deus ele estava usando essas orações de Davi para serem orações que hoje nos alimentam. E da mesma forma, hoje, eu não posso estar sentado com Davi, mas eu estou aqui sentado hoje com você, para te dizer que Deus ele tem um propósito muito maior. O silêncio de Deus, ele é algo que nos molda. E é muito importante que a gente entenda isso, que a gente perceba isso. E não só Davi, quantos outros homens, né, de Deus passaram por isso. Jó enfrentou esse silêncio, Elias. E nós temos, né, no relato de Jesus, da crucificação, o sábado, que foi um dia onde, né, os discípulos ficaram ali um dia inteiro, né, sem saber o que iria acontecer com a vida deles a partir de agora. Mas Deus estava ali, Deus ele está no silêncio, Deus ele está trabalhando no silêncio, Deus ele está nos moldando no silêncio, Deus está nos tornando mais parecidos com Ele no silêncio. Ele está cumprindo o seu propósito em nós. E por isso, irmãos, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de buscar o Senhor. E todas as vezes em que nós passarmos por isso, né, às vezes a gente está buscando alguma coisa tão simples, mas Deus ele quer muito mais, ele quer nos dar muito mais, ele quer nos tornar mais parecidos com Ele. Um dos livros que eu mais amo é um livro chamado O Silêncio de Deus. E nesse livro, o escritor, ele relata que ele vive uma vida muito comum, né, de ir aos cultos e na igreja, de repente a vida dele vira um caos, a esposa fica doente, os filhos. E ele começa a buscar o Senhor e parece que Deus não respondia às orações dele, Deus não fazia nada. E ele fica naquela luta e quanto mais ele orava, mais as coisas pioravam. E depois de muito tempo ele foi entender o que Deus estava fazendo nele e como Deus estava atraindo os olhos dele
para o Senhor, para Jesus. E esse cara hoje é o líder do maior movimento, um dos maiores movimentos de casa de oração que existem no mundo. E eles oram 24/7. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Deus, ele está trabalhando no silêncio, ele está trabalhando nos momentos em que nós não percebemos, em que nós não vemos. Então, por isso, irmãos, nós devemos perseverar e continuar aos pés do Senhor, porque Ele está nos tornando mais parecidos com Ele. Ele está trabalhando em nós e Ele vai continuar essa obra. Amém? Que Deus te abençoe.